tudo bem? Meu nome é professor Toscano, sou professor de biologia, realmente me considero um cara super apaixonado pelo que eu faço e a partir de agora vamos gravar essa videoaula com o tema Origem da Vida na Terra. Eu gostaria que vocês se preparassem, quem realmente tem interesse em aprender, correr atrás, né? Seja essa aula para o vestibular, seja esse conhecimento para fazer o Enem, fazer provas, mas ficassem bem à vontade, inclusive depois, ao término, se alguém tiver dúvidas, perguntas, entra lá no blog, deixa a sua pergunta, deixa seu comentário, tá? E que a gente vai tentar melhorar cada vez mais para atingir os objetivos e ajudar cada um de vocês. Muito bem, voltando para o nosso tema, origem da vida na Terra, a gente começa a observar, eu queria que vocês dessem um foco aqui nesse vídeo, que basicamente mostra quais são os pontos principais das dúvidas que cada um de nós temos quando vamos conversar, vamos trocar ideias, raciocinar sobre como surgiu a vida na face da Terra. Então, esse vídeo, essa foto, que vocês conseguem perceber de imediato, ela traz, só para a gente observar, foquem, por favor, nesse detalhe. Percebam, a origem da vida ela é cercada de muitos mitos e até hoje não se tem com precisão, cientificamente, como tudo começou. Nós temos algumas origens, algumas hipóteses, né, que tentam explicar a origem e até algumas teorias. Porém, as teorias ainda carecem de explicação. Então vejam, a origem da vida, na tela, como vocês podem perceber, ó, nós temos desde a questão da biologia molecular, uma molécula de DNA se formando, né, com conformações diferentes. Nós temos os mitos dos animais que foram evoluindo e chegando aonde estão. Nós temos o mito lá vocês acompanharem na parte superior direita a galáxia, né, com os planetas. Nós temos na parte inferior esquerda a origem da vida sendo representada por uma bactéria que está se dividindo. Nós temos aí no centro de tudo uma mão segurando o nosso planeta, né, que representa aí as mãos de Deus, né, um ser superior que controla tudo isso. E nós temos finalmente a fusão de todos esses conceitos, esses mitos e verdade. Então, na aula de hoje, nós vamos procurar ser bem objetivos e é interessante que ao final da aula vocês consigam atingir, ou pelo menos se perguntem se conseguiram responder a essas perguntas. Primeiro, é importante diferenciar o que vem a ser teoria de hipótese. Esse conceito pode parecer bobo, mas se o aluno faz confusão, se ele não sabe diferenciar bem um do outro, vai ficar difícil imaginar que ele está compreendendo o que é que nós temos hoje de concreto para explicar como surgiu a vida na face da Terra. O outro objetivo, muito importante, seria citar e conceituar as principais hipóteses e teorias que tentam explicar a origem da vida na Terra. Por que é que nós colocamos que tentam explicar? É simplesmente, como eu falei no início, até hoje não é totalmente esclarecido, ou seja, existem muitas perguntas que ainda necessitam de esclarecimento. Portanto, temos algumas teorias aceitas cientificamente que procuram explicar a origem da Terra, a origem da vida na Terra. No entanto, ainda carecem de explicação, por isso tentam explicar. E, finalmente, vamos nos deter um pouco sobre a chamada teoria da evolução química ou da evolução molecular, que até algum tempo atrás era conhecida como teoria dos coacervados. Muito bem. Pessoal,
para a gente entender, para a gente conversar, se abrir os horizontes e entrar mesmo nesse conteúdo que é fascinante, né? A gente começaria com uma pergunta simples, muito bobinha, que normalmente as crianças, os adolescentes fazem, né? Quem surgiu primeiro? Foi o ovo ou foi a galinha? Observem nessa tela. O que é que vocês acham? Não respondam, só pensem, só raciocinem mentalmente. E o que é que vocês acham? Se você tivesse que dar uma resposta, se tivesse que fazer uma redação, vamos imaginar aí um tema de redação bem diferente, e que você tivesse que completar aí o teu raciocínio, tivesse que fazer comentários, o que você diria? Qual seria a sua opinião sobre isso? O ovo veio primeiro ou a galinha veio primeiro? Com essa perspectiva, a gente entra no assunto propriamente dito. Hipótese versus teoria. O que seria hipótese e o que seria uma teoria? Na prática, a gente não vai ficar preocupado, né, em definir hipótese, definir teoria, mas vamos pensar assim. Imaginem vocês que vocês estão numa sala de aula ou estão num cinema de repente e alguém, um amigo de vocês, alguém que está com vocês no cinema, rapidamente levanta e diz com licença, com licença, com licença e sai rápido e vai em direção ao banheiro. O que vocês iriam pensar que está acontecendo com aquela pessoa? Imaginem, raciocinem comigo. Alguns poderiam dizer, de repente foi atender o telefone, pouco provável. Atender o telefone no banheiro, mas não é impossível. Outro, ele teve uma dor de barriga terrível e teve que correr para o banheiro, não é verdade? Também seria uma explicação plausível. Uma outra pessoa talvez fosse dizer, ele foi ao banheiro porque ele está de saco cheio com esse filme. O filme está muito chato. Enfim, cada um poderia levantar ou supor uma explicação. Percebam, meus amigos, essa explicação, essa possível explicação para este fato é chamada de hipótese. Então eu tenho uma hipótese para explicar o que aconteceu e cada um vai dando as suas explicações. Bom, depois que essas hipóteses começarem a ser aprofundadas, começarem a ser confirmadas, imagine que depois a pessoa que saiu retorna e diz, realmente eu estava com uma dor de barriga terrível e eu tive que ir ao banheiro. É engraçado? Sim. Então, esta hipótese deixaria de ser uma hipótese, agora que está confirmada, comprovada, e passaria a ser uma teoria. Tá claro? Então, o que é uma hipótese? Hipótese é a tentativa de se explicar um fato sem a devida comprovação científica. Teoria podemos dizer, a grosso modo, que seria uma hipótese devidamente confirmada. Quem vai fazer no futuro, vamos imaginar que vocês entrem numa universidade, tenham que fazer uma monografia, uma dissertação, até mesmo uma tese, vocês terão que fazer um trabalho científico e no começo do trabalho vão levantar uma hipótese, ou algumas hipóteses. E ao final do trabalho, aquela hipótese poderá ou não passar a ser uma teoria, passar a ser confirmada e poderá ser uma teoria ou não. Ok? Tá claro então que vem a ser hipóteses e teorias? Muito bem. Dentro dessa perspectiva, a gente vai falar basicamente durante todo o tempo que se conhece, desde a antiguidade, desde o tempo da mitologia grega, até os dias de hoje, até o século XXI, a gente tem duas teorias que são aceitas, ou pelo menos eram aceitas, para explicar a origem da vida no nosso planeta. Essas teorias são fáceis de entender, é só raciocinar um pouquinho. Essas teorias, elas representam a chamada abiogênese e biogênese. Então, normalmente temos um confronto. Acompanhem na tela. Biogênese e abiogênese. Muito bem.
Nesse momento, a gente tem a palavra abiogênese, observe na tela, esse A é um prefixo de negação. Esse A é um prefixo de negação. Então, negação, a, não, bio, vida, gênese, origem. Então seria a origem da vida sem vida. Para vocês terem uma ideia e até não confundirem esse termo, alguns autores chamam este termo de geração espontânea. Eu vou falar mais sobre ela. Neste momento, eu queria que vocês fixassem o olhar de vocês na tela, para que vocês possam realmente entender o significado dessa palavra e não confundirem quando tiverem que responder questões de Enem, questões de vestibular, ou enfim, qualquer raciocínio que você tenha que desenvolver nesse sentido. Então, a biogênese, a é negação. Bio, vida, gênese, origem. Então, origem da vida sem vida, ou seja, geração espontânea. Os defensores destas teorias. Ah, professor, como que é teoria? A gente sabe que isso não funciona hoje. Sim, mas na época, quando foi criada, era aceita pelo mundo inteiro. Se alguém fosse de encontro a estes conceitos, seria tido como subversivo, como pessoas, enfim, seriam pessoas desacreditadas. E para a gente ter uma ideia, então essa teoria, ela defende que o primeiro ser vivo, ou pelo menos os seres vivos, poderiam ter surgido da matéria bruta. Então, a partir de um ser inanimado, poderíamos ter o aparecimento de seres vivos. Enquanto que a biogênese é justamente o contrário. Ela se sobrepõe a esta questão no sentido de que biogênese significa vida, gênesis da vida. Então, só pode ter vida a partir de uma nova vida. Então, nós temos, se apareceu uma ratazana na sua casa, próximo à sua casa, pensa, deve ter lá um casal de ratos grandes, não é verdade? Porque um ser vivo só nasce a partir de outro semelhante a ele. Com essa perspectiva, a gente começa, olha só, desde a antiguidade, desde a época de Aristóteles, né? Se a gente tivesse que falar quem são os principais defensores, porque dentro desse contexto, o que é importante dessa origem da vida na Terra? É importante saber quais as principais teorias e também quem foram os seus principais defensores e opositores, para que a gente possa desenvolver um raciocínio em cima disso. Então, o primeiro deles era Aristóteles. Aristóteles, junto com os pensantes da época, os filósofos da época, imaginavam que, se imaginavam, na verdade, como que surgiu o primeiro ser vivo na face da Terra. E eles imaginavam, às vezes, pensamentos absurdos. Eles pensavam, por exemplo, um animal feroz, ele surgiu de um vegetal. O vegetal tinha uma flor muito grande e a flor dava um fruto, esse fruto se abria e saía lá um animal, né, gigante. Outros já pensavam de forma diferente, né? Aristóteles, por exemplo, ele criou, foi um filósofo grego, né? Ele viveu, podemos acompanhar na tela, né? Ele viveu no ano de 384 a 322 a.C., certo? E ele, o que ele escreveu, a contribuição que ele deixou para a teoria da biogênese, que ele era um grande defensor, imaginava que os seres vivos surgiam a partir da matéria bruta, ele simplesmente deduziu que onde tinha lodo, poderia aparecer rã. Rã, pessoal, sabe o que é rã? Anfíbios, né? Aquele sapinho pequenininho, aquela rã. Ele dizia que os lodos, que são, nós sabemos hoje que lodos, na verdade, né, podem ser classificados como briófitas, são vegetais inferiores, né? Ou pelo menos seria vegetais intermediários, quando a gente compara com seres superiores. Então nós temos que aquelas briófitas, aqueles lodozinhos pequenininhos, eles se transformavam em animais. Então, do nada, a matéria, o lodo, tá, se transformava em rãs. E aí ele escreveu esse raciocínio e daí para frente todos acreditavam. Até que, com o passar dos anos, novamente se foi se questionando, e um indivíduo lá chamado Jean-Baptiste Van Helmont, que viveu já praticamente no século XVI, nasceu em 1577, faleceu em 1644, era um médico. Olha só, até nessa época o médico já tinha um poder muito grande, né? O que ele dizia tinha uma tendência a ser acreditado por muitas pessoas. Então olha que interessante,
O Jean-Baptiste Van Helmont, ele chegou a criar e divulgou na época, na imprensa local, seja você mesmo o criador, seja você mesmo um Deus, que você consegue dar origem a seres vivos. Então ele, nesse momento, ele dava uma receita de que você poderia pegar camisas suadas. Imagine você ir para uma, por exemplo, vamos imaginar que você ia para um show de rock, por exemplo, um show qualquer, e suar a camisa, pegar aquela camisa depois, joga ela num canto, tá? Numa caixa de papelão, ou deixar num canto calmo qualquer, e põe, por exemplo, um pouco de germe de trigo, e depois de algum tempo você vai ter ratos, vai ter camundongos. E a interpretação dele era que separava, na verdade, na prática, né? Não separava, mas ocorria uma mistura da camisa, que é a matéria bruta, com o germe de trigo, e aí dava origem, formava ratos. Então o rato veio da matéria não viva. Olha que coisa. Hoje pode parecer um pouco absurdo, mas para a época isso era contrastante. E aí começou a aparecer, no século XVII, começou a aparecer vários e vários indivíduos, né, pensantes, raciocinavam, e começaram a questionar isso aí. Um deles foi o conhecido estudioso chamado Francisco Redi, na verdade é o Francesco Redi, tá? Que começou a pensar em métodos experimental e questionou, como assim, transformar em camisa em rato? E começou a fazer uma sequência, dar uma sequência de experimento, e verificou que a coisa não era bem assim. E começou a provar, por exemplo, se dizia que quando você pega um animal, uma carne de peixe, por exemplo, você deixa o peixe morto, por exemplo, tá certo? Abandonado, no lugar do peixe, o peixe se transforma em insetos. E ele começou a verificar que não era bem isso. Então ele fez experimento, como a gente pode acompanhar aqui na tela, né? Ele pegou o experimento, ele pegou lá vidros contendo alimento, contendo carne, contendo peixe, e conduziu, né, esse ensaio, esse experimento, de forma controlada. Pegou 2 dele, deixou aberto, e 2 ele tapou lá com um material vedante, mas que não impedia a passagem do ar. O que aconteceu? Ele observou que nesses 2 que estavam abertos, o inseto entrava, pousava em cima dos alimentos e deixava lá os ovos e as larvas. Enquanto que o outro fechado, não. Então, foi a primeira queda da abiogênese. E aí ele defendeu, não, isso não é verdade, a biogênese não existe, geração espontânea não existe. Um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo pré-existente. Mais tarde, né, cerca do século XVIII, apareceu um indivíduo chamado Anton van Leeuwenhoek, que foi o criador, ele inventou o primeiro microscópio. Imagine, a partir daí ficou mais fácil afirmar e comprovar que existiam seres microscópicos que não eram vistos até então a olho nu. E também contribuiu, foi uma outra pancada forte na chamada abiogênese. No entanto, pessoal, vocês acham que os defensores da geração espontânea se entregaram? De jeito nenhum, não se entregaram. Continuaram insistindo que a abiogênese era a teoria que explicava como surgiu os seres vivos na face da Terra. E aí começou um conflito, mesmo com o microscópio, passou a surgir indivíduos que defendiam a abiogênese e outros que defendiam a biogênese, ou seja, biogênese versus geração espontânea. Nesse primeiro momento, a gente poderia imaginar como que nos dias de hoje isso vai acontecer, né? Hoje poderia acontecer. Mas olha que interessante. Acompanhe de novo na tela. Então, olha, a geração espontânea se utilizava de todos os recursos, de todos os expedientes para defender a geração espontânea. Então, primeiro que elas admitiam que existia um micro-organismo, que estava provado pelo microscópio. No entanto, eles diziam, esses micróbios, como eles chamavam, são tão pequenos que eles surgem do nada. Não tem que reproduzir, eles surgem do nada. Imaginem isso em pleno século XVIII e XIX, ter que aceitar
E aí, mais uma vez, os defensores da biogênese tiveram que baixar a cabeça. Olha só o que aconteceu. Vocês querem saber o que aconteceu?